Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos agora à oração. Ó Senhor meu Deus, que chegando o dia do juízo final, não perguntareis o que eu li, mas o que eu fiz, nem como bem eu falei, mas quanto religiosamente vivi. Dai-me a sabedoria celeste, para que aprenda de vos procurar e encontrar na pequenez de minha vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sede de sabedoria, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Olá, meu povo, boa tarde e boa noite para vocês. Mais uma vez a gente está gravando antecipado a aula, assim como a aula que vocês assistiram ontem, a gente gravou no sábado, dia 13. Hoje é terça-feira, dia 16, mais ou menos 15 para 6 da tarde. Vocês já sabem, a gente está gravando antes para que a gente possa dar continuidade aos estudos sem nos comprometermos com o Plano São Paulo, que agora restringe o horário de circulação, né, às 20 horas, somente aquelas pessoas dos serviços essenciais. Então é uma forma de nós nos cuidarmos e também cuidar do próximo, respeitar as leis. Vamos lá, sem muita enrolação hoje. Estamos aqui, Andréia e eu, e você deve estar se perguntando, cadê o Padre Rafael? Cadê o Padre Rafael? Padre Rafael, cadê? Até o final da aula eu conto para vocês. Ou ele aparece ou eu conto. Vocês fiquem com a gente até o final da aula para vocês descobrirem cadê o Padre Rafael. Comenta aí embaixo onde vocês acham que está. Exatamente, vamos fazer uma enquete. Assim como vocês sempre nos respondem quando a gente pergunta, cadê o Padre Rafael? Comecemos. Olha, eu não disse vamos lá. Semana passada não, ontem, olha como eu já estou ficando doida com esse tempo, gente. Ontem nós terminamos de falar um pouquinho sobre a vida pública de Jesus. Terminamos esse assunto. Eu não vou fazer o resumão do Enem, porque a aula foi ontem, então tá bem fresco na cabeça da gente. A aula foi anteontem. Hoje é quarta. Não, é terça. Ele vai me chamar de boca aberta de qualquer jeito. Mas a aula foi segunda-feira, que nós falamos da vida pública de Jesus, então tá bem fresco na cabeça da gente. E se por acaso você perdeu a aula, vai lá no Facebook da paróquia que tá lá. Hoje a gente começa a falar sobre o artigo 4. A Andréia bem lembrou semana passada que nós entraríamos neste artigo hoje e faríamos a aula segunda e quarta para que a gente termine até a Páscoa. A vida pública de Jesus, nós encerramos esse tema com a entrada dele em Jerusalém, que seria o domingo de Ramos, né? E agora a gente começa o caminho para o Calvário, aonde diz Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Para você se situar, está lá no 571, certo? Vamos lá. O Padre Rafael gosta que a gente levante, que se movimente, que vai brincar com a lousa, que dê trabalho para a nossa cinegrafista Naira, que está aqui com a gente hoje. Está trabalhando. Exatamente. Vamos lá. Quando a gente começa nesse estudo de Jesus Cristo, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, a gente começa a entender que Jesus nos faz passar do pecado original lá de Adão e Eva para a vida nova, para a salvação. A gente falou muito sobre isso nas últimas aulas, sobre o verbo se fazer carne, sobre esse amor de Deus por nós, se tornar homem como nós, vir ao mundo para a nossa salvação. Se de repente você precisasse explicar para alguém, se você tivesse 10 segundos para poder contar para alguém sobre a vida nova, explicar sobre a boa nova, como é que você explicaria em 10 segundos, assim, coisa rápida? 10 segundos para explicar. Não vou colocar a Andréia nessa saia justa não, porque a gente não combinou antes. Se o padre estivesse aqui, colocaria ele. Mas 10 segundos, 2 palavras para ser mais exato, para você explicar a boa nova.
Vai? 10 segundos, tá contando. Escreve aí pra gente como é que vocês explicariam em 10 segundos. Muito fácil. Cruz e ressurreição. Morte e ressurreição de Cristo. É assim que a gente explica de uma forma mais rápida, mais clara a boa nova de Cristo. É óbvio, nós se tivéssemos mais tempo para poder desenhar, para falar, enfim, colocar aqui nessa aula toda a trajetória de Cristo, os seus milagres, as parábolas, as curas, expulsão de demônios, enfim, teríamos uma infinidade de coisas para contar. Mas se a gente precisa resumir muito rapidamente para contar sobre a Boa Nova, a cruz e a ressurreição é a melhor e mais ampla forma de amor de Deus por nós. Não é preciso nenhum outro sacrifício depois da vinda de Jesus Cristo, a sua paixão e a sua ressurreição, a crucificação e a sua ressurreição. Não é preciso uma nova Páscoa, nada mais. Tudo se cumpre ali, tudo se é revelado ali na paixão de Cristo. E esse é o projeto salvador de Deus para nós. É o plano de Deus para nós. É o plano da salvação para todos nós, para mim, para você. Enfim, resumindo tudo isso da Boa Nova, desse pequeno resumo que a gente faz para de fato entrar nesse mistério da morte e ressurreição de Cristo, é essa forma, acho que mais objetiva da gente falar. Certo, meu povo? Seguindo um pouco mais ali no Catecismo da Igreja Católica, ali mais próximos do parágrafo 572, o Catecismo vai nos dar uma palavra muito importante, uma palavra que eu acho que tem uma relevância muito grande para nós católicos, para nós cristãos de hoje, que é a interpretação. Por que interpretação? A gente lembra que nas aulas anteriores, lá ainda com o Catecismo da Igreja Católica, o padre falou bastante e a gente usa isso muito sobre o tripé, que é a Escritura, a tradição e o magistério. Nós temos a interpretação fiel da Igreja sobre as Escrituras, o que nos traz o que aconteceu tanto antes quanto depois da Páscoa de Jesus. A Igreja, os apóstolos, enfim, eles tiveram a interpretação de tudo que aconteceu e de tudo que está escrito na palavra. Quando a gente fala em interpretação, a gente tem uma gama muito grande de possibilidades para ela. Se você ler um pouquinho aqui no Catecismo, André, você vê para mim aqui, ó, esse pedaço está grifado, o meu está mais fácil. Só o que está em amarelo. Uhum. Não era preciso que Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória. O Catecismo ele deixa para a gente isso é uma pergunta, o que a Andréia leu agora, né? Quer ver? Lê de novo, André, como pergunta. Agora que eu achei. Não era preciso que Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? Se nós pegarmos a Sagrada Escritura com essa pergunta, ela pode nos deixar dúvida, mas era preciso mesmo que Deus enviasse seu Filho para sofrer tudo isso por nós? A interpretação da Sagrada Escritura fielmente pela Igreja, também com os acontecimentos que foram testemunhados pelos apóstolos, a tradição que chega até nós, nos leva a entender que realmente foi necessário Deus enviar o seu Filho para que ele padecesse e por nós morresse e nos salvássemos. A reflexão e a rejeição dos anciões na época de Herodes, eles levavam uma interpretação diferente de que Cristo ele não era enviado, ele não era o Filho de Deus, ele, enfim, podia ser qualquer um se passando pelo Filho de Deus, ou, enfim, a interpretação errada ali dele. Já Simeão dizia, quando Maria e José levaram um menino para ser apresentado no templo, Simeão dizia que aquele menino seria motivo de desencontro, contradição. Estou tentando lembrar a palavra, a Andréia está lembrando aqui. E foi o que aconteceu com os anciões e com Herodes. Eles rejeitaram ali, pela interpretação deles,
o Filho de Deus que havia sido enviado. E eles, com essa interpretação, julgaram e condenaram a Jesus Cristo para a crucificação, para a morte, enfim. Eles diziam que Jesus, quando ele expulsava os demônios, quando ele fazia as curas, enfim, podia ser o próprio demônio ali possuído, mas como que Jesus expulsaria os demônios se ele mesmo seria um demônio? Então, a interpretação errada ali deles levou a essa condenação. Um pouquinho mais à frente, para a gente terminar essa parte da introdução e a Andréia dar continuidade para a gente. As circunstâncias sobre a morte de Jesus. O pecado ele nos tirou a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos criados à sua imagem e semelhança, lá Adão e Eva quebraram essa aliança e nos deixaram o pecado. Deus, ele enviou Jesus para nos salvar e para nos lavar dos nossos pecados. Ele envia o seu Filho para resgatar a humanidade. Morte não é a última palavra. A ressurreição de Jesus, a vida nova, é a última palavra. Um pouquinho mais à frente, gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês escrevam aí, que na próxima aula a gente tenta ir mais devagar, tá bom? É que eu já estou acostumada, eu e o André, a gente correr, tacar pau, para deixar tempo para o nosso gordinho, que vocês já escreveram aí por onde anda, se chega ou não. Mas vamos lá. No 474, um pouquinho mais à frente, aonde fala de Jesus e Israel. Jesus, ele fazia os milagres, como eu disse, ele curava, ele expulsava os demônios, ele, enfim, fazia o que era o projeto de salvação do Pai para nós. Ele foi condenado para a morte de cruz. Eles combinaram, os Herodes e os anciões combinaram a morte de Jesus. E o que fica para a gente como ensinamento e reflexão? Ainda lá com a parte da interpretação e como as lideranças, enfim, de Israel daquela época, Herodes, os anciões, que eram as pessoas que de fato ali detinham a lei e que eram as autoridades, o que fica para nós? Qual é o nosso entendimento a respeito de Jesus? Nós estamos abrindo os nossos olhos e o nosso coração para os ensinamentos que hoje nos são trazidos através da nossa tradição, através do nosso magistério, que hoje nos é vivo pelos nossos padres, nas homilias dominicais e em tudo isso. Nós estamos deixando que a nossa mente se abra ao conhecimento, ou nós estamos agindo como essas lideranças de Israel, como Herodes, os anciões, e nos deixando confundir e condenar. Fica também um pensamento para a gente aí. Um pouquinho mais para frente, não, acho que agora é com a dona Andréia, né, já. O meu depois um pouquinho mais para frente. Lá no 576, antes de passar a bola para a Andréia, ele fala assim: aos olhos de muitos em Israel, Jesus parece agir como as instituições essenciais do povo eleito. A submissão à lei e a integralidade de seus preceitos escritos, e para os fariseus na interpretação da tradição oral. A centralidade do templo de Jerusalém como lugar santo em que Deus habita e se torna privilegiado. A fé em Deus único, cuja glória nenhum homem pôde compartilhar. Isso faz parte também do mistério. É algo tão grande, tão profundo, que nenhum homem pode compartilhar. Apenas Deus deu essa glória a um único homem. Agora é contigo. Boa noite, gente. Hoje, agora a gente vai começar aqui do 577. Então eu vou falar com vocês uma coisa que a gente já vem trabalhando já algumas aulas anteriores, que é a parte de Jesus e a lei. Agora eu vou pedir para você, Michele, dar uma lidinha aqui no que fala em Mateus 5, de 17 a 19.
letras menores. Mateus, cadê minha? Aqui. Isso, vamos aqui na sua, começa. Começa aqui e vai para outra parte. Não penseis que vim revogar a lei dos profetas. Não vim revogá-los, mas vim dar-lhes pleno cumprimento, porque em verdade vos digo que, até que passem o céu e a terra, não será omitido uma só vírgula da lei, sem que todo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele que, porém, os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Então, aqui, Jesus ele vai falar uma coisa que, para quem era, eu fico aqui melhor, para quem era quem queria uma grande revolução, tá pegando aqui? Quem queria uma grande revolução, ficou um pouquinho triste com ele, aquele povo dos Judas, os zelotas, aquele povo ali, ficou muito chateado com Jesus, porque achou que Jesus ia lá e ia quebrar tudo, quebrar a banca todinha, e ele falou, não, eu vou seguir a lei, como a Michele falou. A lei tem que ser cumprida em plenitude. E aqui o catecismo fala que o próprio Jesus é a própria perfeição. E ele não seria perfeito se ele não cumprisse tudo que estava escrito desde lá do Antigo Testamento para ele. Se ele não seguisse a lei e não renovasse aquilo tudo, né? Na verdade, ele veio para renovar e para, como o Padre Rafael falou na última aula, o povo de Israel tinha um coração muito duro. Então, por isso que veio os 10 mandamentos com tanta força, né? Porque eles tinham um coração duro e eles precisavam do não faça, não peque, não roube. E eles precisavam ter esse ensinamento muito claro. E em Jesus, tudo muda. Em Jesus é tudo igual, mas diferente. Vamos lá. Ele é tudo igual, ele não muda nada na lei, mas ele acrescenta o amor. E essa é a novidade de toda a fala e da boa nova de Jesus, é o advento do amor. Então, quem era o cara da lei que a gente viu semana passada e a gente também viu na missa já alguns, no evangelho da liturgia, há algum tempo atrás? Quem era que simbolizava a lei no Antigo Testamento? Escrevem pra gente, quem era? Quem era o mocinho? Como é que era o nome dele? O mocinho Moisés. Então Moisés, ele simboliza toda a lei do Antigo Testamento. Que foi que Moisés deixou para o povo? Para nós até hoje. O quê? O quê? Os 10 mandamentos, que a gente estuda na catequese desde criancinha e que de vez em quando a gente esquece, né? O que é. Exatamente, era isso que eu ia dizer. A gente estuda desde a catequese, a gente não aprende corretamente, às vezes não por uma catequese que não cumpriu o seu papel, mas porque a gente não cumpriu o nosso papel lá, e hoje, quando adultos, a gente também esquece de ir reaprender. A gente não consegue interpretar. Teve uma época que eu fiz um curso, e aí chegava uma determinada hora que se falava dos 10 mandamentos, e para preparar as pessoas para a confissão. As pessoas iam embora, porque falava que aquele grupo lá falava muito de pecado. Só que aquela pessoa nunca viu os 10 mandamentos na vida, né? Ou ela viu lá quando ela era criança e não atualizou os 10 mandamentos. Ela nem lembrava que existia mais aquele negócio chamado pecado. Então Moisés vai e entrega para nós, né, para o povo de Deus, os 10 mandamentos. E o que Jesus faz? Jesus, que renova toda a profecia. 10. Ele faz o quê? Ele entrega para nós as bem-aventuranças.
E a bem-aventurança e os 10 mandamentos, elas estão extremamente ligadas uma à outra. Porque fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são tristes, porque verão a Deus, e assim vai, assim sucessivamente. Vai falando de tudo que a gente acha que é ruim, mas é aquilo que nos faz cristão. Porque o cristão, ele não escolhe nada que é fácil. O cristão, ele vai escolher o lado mais difícil. Se você está na moleza, meu filho, então ainda tem muito que andar na vida. E ele vai falar que o próprio Cristo morreu na cruz. A gente tem uma cruz aqui, eu ia mostrar. O próprio Cristo morreu na cruz para nós. Então, isso é para dizer que nada no cristianismo vai ser fácil. Então, se você segue os 10 mandamentos, as bem-aventuranças, ela tem uma lógica para você. Para quem não segue, é uma tortura, né? É um caminho muito difícil de se aventurar. E aqui, quando Moisés recebe os 10 mandamentos, ele recebe aonde? Isso também a gente já conversou. Qual que era o monte? No Monte Sinai? Isso, o Monte Sinai. E as bem-aventuranças no monte? Não, o Monte das Bem-aventuranças. É muito monte. Eu estava pesquisando, aí falaram que esse monte não era um monte muito alto, não. Que Jesus ficou assim de um monte um pouquinho mais elevado, porque era bom para falar. Aí falaram até que quando a gente for lá conhecer, a gente iria ver que era um lugar onde a acústica era muito bonita e muito boa. Então ele falava e as pessoas podiam ouvir claramente. E ele falou para quem? Esse aqui. Moisés falou para quem? Falou para aquele povo que estava com ele lá, que saiu, que não era mais escravo do Egito, né? Aquele povo que fugiu do Egito. E Jesus vai falar para quem? Para os discípulos, para quem estava ali junto com ele. As bem-aventuranças. E isso tem uma ligação muito forte. E ele fala que ele não vem abolir lei nenhuma. Ele vem para cumprir toda a lei. E não deixar nada pendente, nada para trás. Porque ele é o Filho de Deus. Isso também para confortar, nos conformar que os 10 mandamentos, eles estão corretos. Que Moisés não era um cara qualquer. Moisés foi também enviado por Deus. E o Filho de Deus só vem assinar embaixo do que Moisés fez. Não vem mudar nada. Que mais que vamos ver por aqui? Uma outra coisa também, Moisés, ele pediu para levantar, que foi também evangelho não foi, primeira leitura de domingo. Ele pediu para levantar o que, Michele? Calma. Gente, Uma? eu lembro do evangelho. Uma Isso, a serpente de ouro. Moisés levantou a serpente de ouro. O programa eu estou letrando. Vamos lá. No deserto. E Jesus se levantou na cruz. Ele se deu. Ele deu a si na cruz para nos salvar. Do mesmo modo que aquela serpente, todos que olhavam para ela, eles ficavam curados. Em Jesus também vai acontecer a cura. Todos os que olharem para Jesus na cruz e que aceitarem como seu Salvador, também serão salvos. Então, tem uma ligação muito grande entre Moisés e Jesus. Então, entre Jesus e a lei. Isso que eu queria deixar muito claro para vocês. Se Moisés simbolizava a lei, Jesus buscou fazer tudo muito igual a Moisés para dizer que Moisés estava certo e eu sou o cara que toda a Escritura, todo o Antigo Testamento dizia. Eu vim para selar tudo. Depois de mim
não vai vir mais ninguém. Eu sou o único. Certo? André quer me pegar na curva, porque eu lembro de domingo do Evangelho, lá do templo, dos 3 dias. Vem querer pegar na curva, hein? Ó. Comigo, ser um só em Deus. Vamos lá, meu povo. Andando um pouquinho mais aí com o catecismo, a gente chega lá no 583. Jesus e o templo. Eu vou apagar aqui, André. Vamos lá. Cadê a Diana? Tá enxergando? Comenta aí, Diana. Dá pra... Isso aí, Diana, tá enxergando? Eu acho que o São Padre Rafael tá, hein? Ele tá segurando o Douglas Gabriel para que a Diana possa assistir a aula. Eu acho que é isso que está acontecendo. O padre tá lá, hein? Eu não vou chegar nem perto dessa louça porque eu tenho alergia, então vou falar que é corona. É ruim, hein? Vamos lá. Jesus e o templo. Eu vou escrever uma palavrinha aqui, ó. Nossa, a minha letra é horripilante. Respeito. Eu acho que é a grande chave desta parte do estudo do Catecismo da Igreja Católica. Por que o respeito? Por que o respeito? Jesus e o templo. Como eu comentei um pouquinho na minha primeira parte, Jesus ele foi apresentado lá no templo aos 40 dias. Maria e José precisaram levar o menino para apresentá-lo ao templo. Simeão ali já disse que aquele menino seria motivo de confusão, de contradição, não confusão, é contradição, é essa palavra, né? A gente comentou agora há pouco. Depois, aos 12 anos, Jesus ele também volta lá ao templo com a sua família, com a caravana, né, com as pessoas, e ele fica no templo, ele quer continuar lá no templo para cuidar das coisas do Pai. Calma aí que a gente já chega lá na palavra a respeito. Depois, durante a vida oculta de Cristo, que a gente estudou em algumas aulas passadas, era oculto a nós, mas pela interpretação da igreja, que eu também falei agora há pouco, fiel da igreja, pelo menos uma vez ao ano, durante essa vida oculta, Cristo voltava ao templo em Jerusalém, pela ocasião da Páscoa. Então, pelo menos uma vez por ano, Jesus estava lá no templo. E depois, quando começa a vida mesmo, a vida pública de Jesus, ele vai sempre ao templo. Nós temos passagens que contam sobre isso, sempre nas grandes festas judaicas. Então, ele sempre está ali com os seus discípulos. Então, em vários momentos da vida de Cristo, a gente tem essa relação, tem essa certeza de Jesus indo ao templo. E por todas as vezes que Jesus ia ao templo, ele não ia só por uma obrigação. Aos 40 dias foi a mãe que o levou aos braços, mas ali já se cumpria uma profecia. Depois, aos 12 anos, ele quis ficar. As outras vezes que ele foi, todas as vezes que Jesus ia ao templo, ele ia porque era um lugar sagrado, era um lugar de encontro com Deus. E por ser esse lugar sagrado de encontro com Deus, Jesus respeitava o templo, aquele lugar sagrado. Ele sempre olhava para aquele lugar com amor, com misericórdia também, com o respeito, com o devido cuidado que aquele lugar de oração ele merecia, com todo o respeito que ali era necessário. Jesus ele rezava em qualquer lugar, não só no templo, mas ele ia ao templo, que é a casa de oração, que hoje a gente pode ter como exemplo as nossas igrejas. Então, quando o padre sempre nos exorta e fala, mas eu rezo em casa. Sim, você reza na sua casa, é necessário. A primeira igreja, o primeiro templo se forma na sua casa com a sua família. Mas você também precisa ir ao templo, à igreja, e respeitá-la como ela deve ser respeitada, por ser um lugar sagrado de oração. Um pouquinho mais. Opa, agora já está cá. Aí um pouquinho mais vem a parte que assim, enquanto eu estudava, eu ri sozinha em casa, porque essa parte era que o Padre Rafael está falando
com vocês. E ele ia estar manifestado, vindo aqui na frente da câmera uma hora dessa, falando sobre o comércio no templo. De quando Jesus ficava indignado, porque esse respeito com o templo era quebrado, era esquecido. Os mercadores ficavam ali nos átrios, enfim, no comércio, no comércio, essa é a palavra que vem mesmo à mente. Ficavam ali e não tinham nenhum tipo de respeito pelo templo. E Jesus, com essa sua indignação, ele exortava, ele falava, e ele levou esse mesmo respeito aos seus apóstolos, que nos trouxeram como tradição. Então, mesmo após a paixão de Cristo e a sua ressurreição, os apóstolos, eles continuaram indo até o templo com o mesmo amor, com a mesma dedicação, com o mesmo respeito com que Cristo participava do templo. E agora vem uma parte que eu posso trazer para cá, que ela está muito atual mesmo para a gente. Quando a gente vai no templo, na Santa Igreja, no domingo, e o padre está ali de novo, fazendo para a gente aquela reflexão na homilia, nos trazendo a luz da nossa fé. E quando chega lá num determinado momento que ele precisa falar para mim, para você, dos 5 minutos, dos 5 minutos antes e dos 5 minutos depois, para que você dobre o seu joelho e respeite em oração aquele lugar sagrado onde você está, que o dono da casa está lá, que você pare e converse com ele pelo menos 5 minutos, em respeito, em amor, em agradecimento por todas as graças. Quando o padre precisa nos exortar que ao passar à frente do templo, você faça o sinal da cruz com verdadeira devoção, que você não se dê uma benzida, uma chacoalhada e saia correndo. Quando o padre nos pergunta sobre os nossos objetos de devoção que nos recordam ao nosso templo sagrado de oração, é a mesma indignação que Cristo tinha lá na época dele, quando o povo ali fazia o mercado. Quando o padre está nos exortando dessa forma, o próprio Cristo nos chamando para esse pedaço, para essa passagem da vida dele, sobre o mercado que nós fazemos. Pode ser que a gente não comercialize, como era o exemplo de lá, mas às vezes a gente está em conversas paralelas, a gente está em todo lugar, menos em respeito à casa de oração, o lugar sagrado. Então, meu povo, se você é um dos boca abertas, assim como eu já fui há algum tempo, alguns milhões de anos atrás, pensa nisso. Pensa se quem é que está te exortando. Se é o Rafael Smolkovitz, é assim? Vamos ver? Ou se é o próprio Cristo falando contigo. Pensa nessa parte. E eu acho que a gente fecha aqui a parte de Jesus e o templo, Andréia. Agora vem você e a parte da fé de Israel. Que aí a gente começa a caminhar para essa primeira parte do artigo 4, para a semana que vem dar continuidade. Vai lá. Então, gente, essa parte aqui era tudo que a gente já vem falando já aos poucos para vocês. Jesus, ele não mudou nada na lei, ele acrescentou realmente o coração, o amor na lei. E eu, quando eu era adolescente, que eu fazia formação de catequista, quando eu fazia formação de catequista, deixa eu desligar. Tá fazendo barulho. Quando eu fazia formação de catequista, quando o Padre Alfredo, ele era pároco, então ele mesmo fazia a formação. E ele falava muito isso pra gente. Eu não gosto que criança tenha caderno cheio de coisa. Eu gosto que a criança tenha as coisas de cor. Ele falava, de cor é de coração, né? De cor, que é quase que um latim, né? Para explicar que é de coração. Então, é para ouvir realmente de coração e para você ter essas respostas de coração. Lembra que a gente comentou na aula passada quem é Jesus para você e para você elaborar uma resposta para quando se alguém te perguntar na rua quem é Jesus, o que você vai
responder. E Jesus ele vai falar que ele é o Salvador. E ele falando que ele é o Salvador era um escândalo para Israel. Eles imaginavam outra pessoa, um rei forte, poderoso, e ele vai falar que ele é o Salvador, que não vai vir mais outro profeta e que nele está toda a lei. E a gente vai poder ver aqui, olha, o catecismo faz um monte junta várias citações bíblicas para mostrar isso para a gente. Somente a identidade divina da pessoa de Jesus pode justificar a exigência tão absurda quanto esta: aquele que não está comigo está contra mim. Assim também quando diz que ele está mais do que Jonas e mais do que Salomão. Mateus 12, 41, 42. Mais do que o templo. Ou quando lembra, referindo-se a si mesmo, que Davi chamou o Messias de seu Senhor, ao afirmar, antes que Abraão fosse, eu sou, e até que eu e o Pai somos um. Então, todas essas palavras deixavam o povo de Israel completamente atordoado, completamente escandalizado com as palavras de Jesus. Hoje, eu acho que vocês perceberam, a gente falou de tudo que levou Jesus à cruz. O que fizeram, quais eram as alegações contra Jesus, e Jesus vai desenhando o trajeto até a cruz. O que as pessoas de poder no tempo de Jesus achavam dele. E eles dizer que ele era Deus era uma pretensão muito grande. E por isso que ele vai ser crucificado. Os judeus não aceitam isso, né? Eles esperavam um Deus de uma outra forma, de um outro jeito. Até muito mais radical, né? Que tivesse mais sangue no olho do que um Jesus que vai falar das bem-aventuranças, que vai falar que o mandamento dele é o amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisso se resume toda a lei. Então, não dá para acreditar nesse Jesus. E como eles não acreditaram, não creram nesse Jesus, e por isso que ele foi levado à morte. Vamos ler mais um pouquinho aqui à frente. Aqui no 591. Jesus pediu às autoridades religiosas de Jerusalém que crescem nele por causa das obras que seu Pai que realiza. Tal ato de fé vinha de passar, no entanto, por uma misteriosa morte a si mesmo em vista de um novo nascimento do alto, sob o impulso da graça divina. Essa exigência de conversão à face de um cumprimento tão surpreendente das promessas permite compreender o trágico equívoco do Sinédrio ao estimar que Jesus merecia a morte como blasfemo. Seus membros agiam com ignorância, ao mesmo tempo pelo endurecimento do coração e incredulidade. Então tudo isso vai juntar, vai ser um quebra-cabeça de uma Israel que queria a lei, que guardavam a lei, guardavam o templo e esperavam um Salvador. Veio uma pessoa que cumpriu essas três coisas, mas eles não se identificaram com ela. E por isso que Jesus acaba morrendo na cruz. E foi necessário que tudo isso acontecesse para nós nos salvarmos, né? E para mostrar também, eu não sei se vocês leram o daqui que eu pedi para vocês lerem, que eu enviei para todo mundo que está lá no grupo lá da Escola de Maria. Se você não tiver, pode falar com a Pascom, mandar o seu número e pedir para incluir lá, que a gente mandou esse material para vocês,
que era a primeira catequese dos cristãos. E lá ele fala muito claro: Jesus veio para nos salvar, Jesus é Deus e nosso Salvador. Porque isso era um escândalo para os judeus, acreditarem que Jesus, o filho do carpinteiro, era Deus e Salvador. Então, isso é que levou Jesus à morte. E a falta de adesão de das autoridades do Sinédrio e de os grandes de Jerusalém levou Jesus à morte. E só para complementar um pouquinho do que a Andrea está falando, a gente volta ainda na parte do zelo. Eles queriam cumprir a lei, Jesus também cumpriu a lei, ele também, indo ao templo, ele pagou o imposto lá na lei. Ele, como homem, como nós, aquele que ninguém acreditava que seria o enviado por Deus para nos salvar, ele cumpriu a lei como ele pede que nós também cumpramos. E quando a André perguntou da primeira leitura de domingo, eu me recordei do Evangelho, e também faz muita ligação aqui, quando ainda Jesus fala do templo, Jesus e o templo, que ele fala para aquele povo que aquele templo vai se destruir, enfim, será destruído, um templo que levou, acho que mais ou menos 42 anos para ser reerguido, e Jesus fala que será destruído e reconstruído em 3 dias. E Jesus já não falava mais ali da edificação da casa, das paredes, ele falava do seu próprio corpo, de si, que seria entregue à morte e ressuscitaria ao 3º dia. E outra coisa que também esse início, essa introdução a esse 4º artigo nos traz a pensar que assim como Cristo estava falando ali dele, do seu corpo, São Paulo também vai falar lá nas cartas que nós também somos templo. Assim como Jesus falava dele como templo, nós também somos templos do Espírito Santo. E a mesma forma que a palavra respeito, que eu ainda deixei ali na lousa, nós precisamos ter, para que a gente possa ter a obediência à sua palavra, aos seus mandamentos, às bem-aventuranças, e que possa fazer o plano de salvação se cumprir também sobre a nossa vida. É o entender, o cuidar, o zelar que todos nós precisamos. Porque as coisas do mundo, elas passam. O que fica pra gente mesmo é só a boa nova da salvação. A gente precisa também fazer a nossa adesão. Certo? E vou pedir para vocês prestarem atenção na liturgia dessa semana, porque ela vai caminhar para isso que a gente está falando aqui nessas semanas, né, que a gente vai falar sobre o que leva Jesus à cruz e a cruz de Cristo e a morte, né? Então, todas as leituras, como bem a Michelle lembrou, domingo se falou muito disso, e durante a semana a gente vai vendo o que Jesus vai falando para aquele povo e o que vai atiçar neles esse escândalo, né? Eu acho que é só. Vamos tentar fazer o resumão do Enem? Aí o bicho pega, né? Tentar fazer. Já vou contar para vocês do Padre Rafael, gente. Fiquei devendo essa informação, né? Já sabemos onde ele está, hein? Vou contar para vocês já, não sai daí não, hein? Vamos lá. Vou tentar, hein? Não sei fazer bonitinho como ele, que risca lá e vem pra cá e fala. Não sei, mas eu vou tentar. Não vou. Vamos lá. Jesus. Começamos com esse cidadãozinho aqui. O início aqui fala pra gente que Jesus, ele cumpriu a lei. Então, vamos lá. Ele cumpriu a lei. Ele veio e respeitou a lei. Mesmo ele sendo ali motivo de... Qual é a palavra que eu já esqueci, André? Eu vou pegar contradição. Mesmo ele sendo motivo de contradição, não ter entendido contradição. Mesmo os reis, Herodes e os anciãos não terem entendido,
mesmo assim ele se submeteu à lei. O templo. Exatamente. Depois a gente vê que ele tinha todo o respeito e participava, tinha o templo como seu lugar de salvação. Então hoje a gente viu sobre a contradição, a lei e o templo. Escreve respeito. Respeito. Que foi quando você falou. Peraí, vou colocar aqui. Coloca de outra cor vocês enxergam. Escreve aí se você está enxergando, se não tiver eu troco de cor, tá? Escrever de rosa. Respeito pelo templo. Tá enxergando? Eu não enxergo. Diana, tá enxergando? É respeito aqui, tá, meu povo? Vamos voltar pro branco. Depois a gente tem o mistério, né? O próprio Cristo, a vida dele, por tudo que ele passou durante a ida ao templo, toda a profecia se cumprindo, é um mistério. E ele é o Deus e Salvador, né? Isso. Que nos leva, nesse final, a ter a certeza que ele é o Salvador enviado. Ai, gente, é difícil, vai estar essa boca aberta. Que é o Salvador enviado por Deus. Eu acho que é isso que a gente tinha. Aqui, como Salvador e Deus único, você pode colocar a palavra escândalo, porque Sim. essa é a palavra central, né? Aqui. Aí, eu fiz desenho igual ele. Escândalo. Ele escandalizou os povos. Então, Jesus, que foi contradito, motivo de contradição, aquele menino seria motivo de contradição. Ele cumpre a lei, ele tem o respeito pelo templo, ele vai ao templo fazer as suas orações, porque é um lugar sagrado de oração, um local de encontro com Deus. Ele cumpre ali também mais uma parte do mistério, agora já da sua paixão, toda a sua submissão, todo o seu caminhar faz parte desse mistério. Ele é o enviado por Deus, ele é o Salvador. Fica claro para a gente aqui mesmo, os reis lá, Herodes e os anciões não entendendo, blasfemando contra ele, dizendo que podia ser um demônio, mas na verdade era o Salvador. E acabou escandalizando o povo daquela época, que o condenou e o mandou para a morte. Morte de cruz, que a gente vai entender na próxima semana. Certo? Tem pergunta aí, meu povo? Tem pergunta para a gente responder? Segunda-feira eu prometo que a gente responde a pergunta da Daniela, que ficou da aula de segunda. Eu acho que o Luiz também fez perguntas. A gente responde na segunda, junto com as perguntas que vocês estão fazendo agora para a gente. Entendo que eu e a Andréia ainda estamos caminhando junto com o padre Rafael, e a gente também nessas aulas se aproveita bastante do conhecimento dele, mas acho que juntos, vocês fazendo as perguntas daí, também nos ajudando daí, a gente consegue aprender juntos mais e mais. E a pergunta que vocês fazem para nós, as perguntas, elas são muito boas, porque quem não tem dúvida é sinal que não entendeu nada, né? Exatamente. Então a gente quer muito que vocês perguntem, que vocês participem, e as perguntas de forma geral são muito inteligentes, de gente que realmente está prestando atenção e quer aprender. E um assunto vai puxando e vai levando ao outro. Às vezes a gente está aqui fazendo esse estudo, mas algo que ficou, uma dúvida de um outro assunto que vai se ligando. Um pouquinho antes da gente começar, a Andréia até disse, nossa, a parte que ficou para mim hoje, ela se repete muito com o que você falou e com o padre falou semana passada. Mas o próprio padre nos ajudou a entender isso semana passada. O catecismo ele vai se unindo, a nossa fé ela vai se amarrando, então não tem como a gente passar por ela despercebido sem voltar nos assuntos. Até para ficar mais fácil para a gente aprender, né? A gente não aprende coisas isoladas, né? Tudo faz um sentido. Senão isso aqui, seria só um livro para você ler no fim de semana. Você pega um fim de semana e lê. Se não fosse para estudar, ele não estaria tão amarelo como ele está aqui. Quando eu digo amarelo, não é a capa não, ele está feinho mesmo. E vamos lá.
a pergunta que eu fiz no começo da aula. Cadê o Padre Rafael? Cadê o Padre Rafael? Naira, mostra ele aqui na porta pra gente. Olha lá o Padre Rafael. Ele estava o tempo todo com a gente. Estava aqui com a gente o tempo todo, de boca aberta. Tá um pouquinho desproporcional. Ai, minhas penitências. Nossa Senhor, quantas horas de purgatório eu ganhei agora. Mas não, meu povo, Padre Rafael foi cumprir o papel dele de sacerdote. Única e simplesmente isso. Foi cumprir com o seu chamado. Nós já havíamos marcado a gravação dessa aula para hoje, quarta-feira, por volta das 5 horas da tarde, mas, enfim, o chamado dele, a vocação dele, o chamou primeiro que a gente, não, em segundo, porque a gente tinha marcado com a gente primeiro. Mas era mais importante. Exatamente! Pronto, tá aí, ó. A Andréia ganhou a maçã de hoje na aula. Então é isso, meu povo. A gente não vai estender muito, porque o que eu entendo? Quando a gente está ao vivo com vocês vão perguntando daí, a gente vai brincando com a Nilzinha, com a Nilza Beata, com quem mais que entra, com a Diana e o Douglas Gabriel, que eu chamava de Rafael, com a minha mãe, com todo mundo que conecta com a gente, o Luiz Carlos, a Daniela que pergunta bastante também, a Eridan. Se eu for falar o nome de todo mundo agora, meu cabelo vai ficar mais branco ainda. A gente vai interagindo, então a hora passa que a gente não vê. Mas colocar a aula no ar gravada, 1h45, igual a gente fez segunda, acaba cansando. E aí tudo que a gente vai aprendendo ali, de repente não fixa na nossa mente, no nosso coração, da maneira que deveria ser feito. Então, a gente vai tentar, enquanto a gente precisar gravar as aulas devido ao Plano São Paulo, a gente vai tentar fazer 1 hora só de aula, tá? Manda seu likezinho aí, seu joinha, se você aprova. É porque esse pessoal contou pra Pascom aí, é muito difícil subir aula. Exato. A gente vai terminar de gravar agora, aí a gente tem que arrumar todo o espaço e já começa a subir a aula no YouTube, para que depois a gente consiga passar para o Facebook e rezar para que na hora que estrear às 8 horas da quarta-feira esteja tudo funcionando, inclusive a internet de casa, tá bom, minha gente? Que ontem caiu, não sei quem cortou meus cabos ontem, porque tá pago. Eu acho que foi a Andréia. Mas é isso, meu povo. Quero agradecer a paciência de vocês, o carinho para conosco. Somos 2 rascunhos mal feitos, mas estamos tentando cumprir o nosso papel de respeito com as coisas do Pai também. Vamos fazer oração? A programação rapidinho. Programação, rapidinho. Quarta-feira, hoje, que amanhã, você está assistindo a gente, Escola de Maria. Amanhã, quinta, às 8 horas, vai ter uma live com a Raíza, falando um pouquinho sobre o uso do véu. Ela vai contar pra gente por que se usa o véu, por que as mulheres usam véu branco, outras usam véu preto, como começou a devoção, por que se faz essa devoção. Então, tira suas dúvidas amanhã com a Raíza e se você sentir vontade, ela também vende véus lindos. Ó, a Raíza quer um de presente. Na sexta-feira, nós vamos retransmitir ao meio-dia a missa de São José lá da Catedral. Então, a gente vai abrir uma sala de vídeo. Se você estiver na hora do seu almoço e quiser, acompanhe com a gente meio-dia. Depois, às 8 horas, a gente vai também colocar no ar a Via Sacra que a gente gravou sexta-feira passada. E depois, domingo, às 10 horas, a Santa Missa, presidida pelo Padre Valdir e pelo Padre Rafael. Certo? Quer falar? Eu falei demais, né? Fala, Andréia. Seja bem-vinda, você tá aí? Estava aqui ouvindo. Agradeço a presença de cada um de vocês. E a gente agora vai para a nossa oração final. E eu peço a frequência e a boa vontade de cada um de vocês. Nós agradecemos e esperando que mais pessoas possam acompanhar sempre. Sim. Sirva a vós, Senhor Deus, tudo o que faço, leio e escrevo, tudo o que Penso, digo e entendo,
de vós comece e por vosso meio toda a minha obra termine. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe do Santíssimo Salvador, rogai por nós. Padre Rafael está lhe dando a bênção. E até semana que vem, meu povo. Tchau. Fiquem com Deus. Até segunda-feira, né? Tchau.